Fala, meu povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. Vamos lá para mais uma aula aqui de Direito Tributário, eis a nossa disciplina. E por outro lado, o tema da nossa aula, taxas. Não é aquela taxa, na verdade, que você paga quando coloca lá o seu carro no estacionamento do shopping. Não é aquela taxa que você paga para o banco quando você vai lá e paga o seu boleto bancário, tá certo? Essa taxa, na verdade, é aquela taxa que nós estamos tratando de tributo. E essa taxa, por sua vez, tem uma característica muito especial, que é justamente a compulsoriedade. Afinal de contas, nós já aprendemos aqui no nosso curso que tributo nada mais é, ou digamos assim, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, né, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito e cobrado, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A característica, portanto, dessa taxa é a sua compulsoriedade. E nós aprendemos que, quando estamos tratando de tributo, na verdade, ou de imposto, taxas, empréstimos compulsórios, o Estado ele atua, né, com poder de império, ela é compulsória, ela é obrigatória, é isso mesmo. Então, portanto, a taxa nada mais é do que uma das espécies tributárias. Sem maiores churumelas, veja comigo aí na tela. A nossa aula de hoje, espécies tributárias, nós temos aqui taxas, é o que nós vamos estudar, beleza? Artigo 145, né, da Constituição Federal está aí na tela, diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Então veja que aqui, na verdade, nós temos aqui, ó, todos os entes federativos, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles podem sim instituir taxas. Então percebam que aqui a gente já adianta e já fala da competência. Quem tem competência, professor, para instituir a taxa tributo? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E aí a gente vem lá no inciso 2º e diz o seguinte, olha, taxas, né, em razão do exercício do poder de polícia. Então, primeiro ponto, nós temos taxa, com que, gente? Pautada no poder de polícia, ou pela utilização, olha só o detalhe, ou pela utilização efetiva ou potencial de quê? Serviços públicos. Isso é interessante. Então veja que nós temos taxas pelo poder de polícia e nós temos taxas pautadas em serviços públicos prestados ou postos à disposição da sociedade. Sigamos em frente. Esse serviço público, por sua vez, ele tem que ser o quê? Tem que ser específico, bem como divisível, aquela velha máxima que o pessoal utiliza no livro do Ricardo Alexandre, inclusive tem, eu te vejo, tu me vês. Olha só, eu, enquanto Estado, presto um serviço específico e você, enquanto contribuinte, vê aquele serviço que está sendo prestado. E ele é divisível, porque o Estado consegue ver, identificar para qual contribuinte que ele está prestando aquele serviço, uma característica aí inerente à taxa, ok? Sigamos em frente. Prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Detalhe, ou postos à sua disposição. Então, portanto, uma vez posto o serviço à disposição do contribuinte, né, o Estado aqui, sentido lato sensu, poderá estar cobrando uma taxa. Parágrafo 2º desse artigo 145 traz para a gente o seguinte, olha, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Frisa-se. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Ok? Ok até aí. Então, sigamos adiante. Nós temos ainda na legislação, no artigo 77 do Código Tributário Nacional, ele está aqui na tela para que vocês acompanhem, né? As taxas cobradas por quem? Pela União, está em destaque, pelos estados, também em destaque, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Então, percebam que todos os entes federativos poderão instituir taxas, né, no âmbito de suas respectivas atribuições. Tem como fato gerador, olha só o fato gerador da taxa, o exercício regular do poder de polícia, até aqui nenhuma novidade, ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico, ok? E divisível, tá certo? Prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então vejam que, na verdade, esse conceito que nós temos aqui no CTN é muito parecido com aquele conceito que está lá no inciso 2º do artigo 145 da nossa Constituição Federal. Bastante similar, mesmo sendo o CTN de 66 e a Constituição de 88. Vejamos agora o parágrafo único.
aí do artigo 77 do CTN. Olha só o que ele diz. A taxa não pode ter a base de cálculo, o fato gerador, idêntico aos que correspondam ao imposto, nem ser calculada em função do capital social das empresas. Está grafado desta forma, gente, até porque o CTN é de 66, é a origem, né, digamos assim, aqui está a copia e cola do próprio código, é assim que está escrito no código aí, se você baixar no Planalto, você vai estar verificando. Então vejam que não pode corresponder à mesma base de cálculo do imposto, nem tampouco aqui faturação, a taxa, na verdade, ser calculada em função de quê? Do capital social da empresa, né? Ela pode sim levar ter outras bases de cálculo, melhor dizendo, mas não em detrimento do capital social da empresa ou ter a mesma base de cálculo do imposto, beleza? Tranquilidade, até aqui nós ouvimos o contexto normativo, né? O que diz a lei especificamente. Agora vamos ver adiante, né? O que a gente tem a aprender. A taxa é um tributo vinculado a uma ação do Estado, portanto, o Estado age e o contribuinte paga a taxa como uma contraprestação. Ou seja, no imposto, por sua vez, não existe a necessidade, né, de que o Estado preste um serviço. Na taxa, sim, é uma referibilidade, ou seja, o Estado vem, presta um determinado serviço e, por outro lado, o contribuinte, nós contribuintes, vamos e pagamos esse tributo. Então veja que, na verdade, a atuação estatal aqui ela é vinculada. Para que o Estado possa cobrar o imposto, ele tem que prestar um serviço. Sem esse serviço prestado, não há que se falar em instituição de taxa, porque aí a natureza jurídica desse tributo, né, como a gente aprendeu, né, estudando o artigo 4º do CTN, na verdade a natureza jurídica aí seria o quê? De um imposto, né, porque não depende de uma atuação por parte do Estado. Beleza? Tranquilo? Olha só, o fato gerador da taxa não é uma manifestação de riqueza do contribuinte, como ocorre nos impostos, mas sim uma atividade estatal referível ao contribuinte. Por isso que a gente fala que o imposto, que a taxa, é um tributo, né, que goza da referibilidade. Por quê? Porque, na verdade, o Estado presta um serviço para que nós, contribuintes, possamos pagar. Então, eis o fato gerador, né? O Estado pode cobrar o tributo, na verdade, quando ele presta esse serviço, ainda que, vale lembrar, ainda que o contribuinte não faça uso do serviço, né? Potencialmente colocado uso efetivo ou potencialmente esse serviço público ele é posto à disposição do contribuinte. Então o contribuinte poderá utilizar ou não, tá certo? Mas ainda assim você deverá pagar por ele. E nós vamos ver aqui, citar exemplos, tá? Nós só estamos aquecendo aqui a nossa aula para que você possa compreender o conceito de taxa. Agora nós estamos vendo o fato gerador da taxa. Ok? Tranquilo? Um fato do Estado que presta ou põe à disposição um serviço específico é divisível ao contribuinte ou exerce o seu poder de polícia. Então, portanto, tem que ocorrer o quê, gente? Tem que ocorrer um fato, uma prestação, um fato praticado por parte do Estado. O Estado, na verdade, ele vem, pratica, digamos assim, uma determinada conduta e a partir dessa conduta praticada pelo Estado, aí sim, nós teremos o que? Uma instituição, ou melhor dizendo, o Estado aqui, né, os entes federativos poderão tributar, instituir uma taxa decorrente da atividade estatal ou até mesmo do poder de polícia, que é um poder de fiscalização que nós veremos logo adiante com previsão no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, para mais para diante. A taxa gozam da chamada referibilidade, né? Como eu falei para vocês ainda há pouco. Referível por quê? Porque o Estado presta um serviço, ou seja, exigem uma atuação do poder público em relação ao contribuinte. Então, o Estado, nesse caso aqui, ele vai agir, tá certo? Agir, ou seja, praticar uma determinada conduta. Por outro lado, isso nós estamos falando de serviço, né? Se houver um serviço, mas também nós aprendemos aqui que essa taxa pode ser uma taxa pautada no poder de polícia, beleza? Tranquilo? Então nós temos essas essas duas hipóteses, né? A taxa instituída pautada em quem, gente? No serviço prestado, serviço público prestado ao contribuinte e, por outro lado, aquela taxa que decorre do poder de polícia. Já antecipando para vocês, conceito 78 do CTN, artigo 78 do CTN tem o conceito aí do poder de polícia. Tranquilidade até aqui?
Eis o motivo de que as taxas não podem ter a mesma base de cálculo. Olha só, o parágrafo 2º do artigo 145. Eis o motivo de que as taxas não podem ter a mesma base de cálculo dos impostos. Óbvio, porque o imposto, como a gente viu, né, e é por isso que lá o artigo 145, o parágrafo 2º do artigo 145 vai dizer que o imposto vai dizer pra gente aí da Constituição, tá? Vai dizer pra gente que os impostos, as taxas não poderão ter a mesma base de cálculo dos impostos, justamente por isso, porque o imposto não depende, para a tributação através do imposto, não depende de uma prestação de serviço por parte do Estado. Por outro lado, a taxa sim, a taxa exige que o Estado preste um serviço, referibilidade. O fato gerador é justamente a prestação de um serviço ou até mesmo nessa taxa seja cobrada através de um poder de polícia, né? E aí o Estado vai lá e fiscaliza esse imóvel, fiscaliza, digamos assim, aquela determinada profissão ou o que quer que seja e que por conta disso irá tributar mediante taxa. Tranquilo? Tudo certo, gente? Vamos lá! A competência, na verdade, ela é comum. Todos os entes no âmbito da administração podem instituir taxa, como a gente viu no caput do artigo 45, 145, nós temos quem lá, gente? Nós temos a União, nós temos os estados, tá certo? Temos DF, Distrito Federal, e temos, por fim, os municípios. Então, portanto, competência comum, né? Todos os entes federativos poderão instituir suas taxas, desde que, e aí chama a atenção, para a necessidade de que este ente que esteja instituindo esta taxa, criando esta taxa, ele de fato esteja prestando serviço ou que ele tenha competência para fiscalizar, né? Poder de polícia, fiscalizar aquela atividade que está sendo exercida ou aquele serviço que está sendo prestado ali por parte do contribuinte, tenha um vínculo com aquele serviço ou com aquela conduta, digamos assim, ou com aquela atividade que o contribuinte esteja, digamos assim, atuando, exercendo. Então, portanto, o Estado tem esse poder de fiscalização e, em detrimento disso, o poder de polícia, ele poderá estar aí cobrando, né, o seu tributo, taxa, ok? Assim como os impostos e contribuições de melhoria, podem ser criadas taxas federais, estaduais, distritais e municipais. A competência é comum, ok? Atenção! A competência para instituir cada taxa pertence apenas ao ente que detém as atribuições administrativas correlatas. Como assim, professor? Por exemplo, a União não pode atribuir uma taxa em detrimento da fiscalização, por exemplo, para fins de fiscalização do comércio local em determinado município. Nos municípios nós temos a TFF, taxa de fiscalização e funcionamento. A pessoa, né, você amanhã resolve abrir o seu estabelecimento empresarial, busca o município, faz o seu cadastro, está inscrito ali como contribuinte, né, municipal do ISS, e ó, o meu estabelecimento empresarial fica na rua X, e aí o fiscal sai do setor de tributos, o fiscal competente, né, vai lá verificar se de fato você está ali naquele local, como é que está a condição, né, digamos, as condições da instalação do seu espaço e tudo mais. Com a questão da vigilância sanitária da mesma forma. Então aí vem a União e fala o seguinte, não, eu vou instituir uma taxa por esta fiscalização. Pode isso, Arnaldo? Não, é justamente o que eu estou falando aqui no slide, que na verdade você, enquanto União, não tem vinculação nenhuma com o contribuinte. Quem tem essa vinculação aqui com o contribuinte é justamente o quê? A fiscalização, o setor de tributos do município, que por conta disso, na verdade, não poderá, digamos assim, estar passando desses limites. Então veja que, como está aqui, ó, atenção, a competência para instituir cada taxa pertence apenas ao ente que detém as atribuições administrativas correlatas. Então, nesse caso específico, quem tem essa atribuição específica é justamente aquele poder público, é justamente aquele setor competente que tem, digamos assim, poder de polícia, de fiscalização sobre aquele fato. Assim como a gente vai falar no julgado aqui, logo em breve, né, de uma tributação, de uma taxa, melhor dizendo, de assistência ao combate a incêndio, que o Supremo julgou, em que a competência seria do órgão do Corpo de Bombeiros. E o município de São Paulo veio e instituiu esse tributo. Então, portanto, o Supremo veio e declarou como sendo inconstitucional essa taxa, tá bom? Bom, para que a nossa aula não fique longa, a gente para por aqui e eu volto juntamente com vocês na nossa próxima aula. Aqui assim é Pai Bola, eu volto já. Valeu, fui!